A minha infância é curioso fazer-me essa pergunta, porque eu tenho, da minha parte profissional agora, o meu lema é somos todos filhos da nossa infância. E então, para mim, a minha infância foi... Tenho várias visões sobre a minha infância. Tenho a visão de quando eu lá estava, portanto, que fui extremamente divertida. Eu diverti-me muito, muito de estar lá e Tenho imensas lembranças, não é? Eu sou italiana, portanto tenho imensas lembranças dos Alpes, dessa parte da infância, com a minha família. Sinto mesmo que vivenciei a alegria de ser criança, sobretudo até aos 7 anos. E depois, pronto, tenho a minha visão de quanto essa infância impactou em mim enquanto adulta. Olha, faz-me viajar para a infância várias coisas. Então, por exemplo, da parte emocional, quando é aquela parte da comida. Aquela parte de lembrar-se da comida como aquela forma de conexão, aquela forma de conforto, de sermos vistos. A minha avó fazia-me sempre o meu prato favorito quando eu ia lá à casa dela, que era nhoque com fontina, que é um prato típico de lá, e eu adorava aquilo. E hoje em dia, quando estou, se calhar, um bocadinho mais melancólica, ou não sei, melancólica, é por aí, tipo, como eu gostava de comer aquele nhoque, ou então sim, um cheiro. E também, pronto, lá está mais uma vez a minha paixão, porque eu gosto imenso de desenvolvimento, é o que mais me apaixona, é descobrir sobre um desenvolvimento da criança. E, portanto, obviamente, viajo muitas vezes para a minha infância como efeito terapêutico, para acolher aquela criança que ainda está viva aqui em mim. O que sonhava ser quando era criança? Camionista, piloto de ralis, pronto, todas coisas muito femininas. Assim, a minha mãe estava muito orgulhosa de mim nesse aspecto, e essas coisas, eu gostava coisas assim que eu pudesse, hoje em dia consigo ver isso, né? Ter o controle, viajar, poder me desafiar, poder fazer essa parte toda assim, se calhar mais masculina, era muito mais rapaz. Olha, lembro uma vez que estava no parque campismo de férias com o meu pai e estava a dar o cinema. Ia a dar o cinema e meu pai não lhe estava a perceber aquele filme. Eu disse-me assim, olha, eu vou passear e tu ficas aqui. Eu fiquei lá com uns amigos e com a mãe de uns amigos. E de repente, aquilo tinha para mim uma multidão de gente, de repente vi o meu pai a desaparecer e não havia telemóveis nem nada disso. E eu fiquei a chorar desde que deixei de ver o meu pai até ele voltar a aparecer no final do filme, tipo, não, tipo, eu sou independente, eu quero ficar aqui sem ti, mas mal ele desapareceu, dar-me aquela falta dele. Memórias felizes tenho tantas. Olha, lembro-me quando era pequenina, que estava na montanha e estava a esquiar. Eu comecei a esquiar com 3 anos, então eu adorava, quando levava muito, ir comprar pão, aquelas coisas com os meus esquis, não é? Que eram assim umas coisas de plástico, e ia até lá. Lembrei-me dessa agora. Eu sinto que tive várias casas de infância, porque tinha a casa que era a minha casa dos meus pais, onde vivia com os meus pais, depois tinha as 2 casas das minhas avós, que também sempre sentia vivenciar muito como casas. Então, se calhar, mesmo a infância, portanto, falando nos primeiros 7 anos de vida, onde passei mais tempo, fui na casa da minha avó paterna, e aquilo tinha assim um quintal e eu adorava estar sozinha. Eu lembro-me de estar sozinha a brincar com o cão no quintal, a desafiar o cão, até que ele um dia tentou me morder e eu não disse, nunca contei isso a ninguém, porque sabia que era eu que estava a chatear imenso o cão. Mas depois era tipo Reis do Chão, não era uma casa mesmo, então tinha a minha bisavó que estava acamada e eu lembro-me de colher flores, ir lá levar a minha bisavó, ouvir histórias dela. Então lembro-me de ter esse acesso e não tanto uma diferença entre o que é dentro de casa e fora de casa. Parecia que as 2 coisas estavam ligadas, misturadas. A sua relação com a sua família, como é que é?
Atualmente? Sim. Não falo com ninguém, estou a brincar. É muito boa. É muito boa no sentido que eu precisei de trabalhar muito e saber, porque eu passei várias fases, lá está. Passei uma primeira fase em que eu achava que os meus pais eram super-heróis, não é? Que acho que todas as crianças um pouco passam isso. Tipo, eu adorava-os e tive sempre essa ótima relação com eles. Depois comecei a fazer uma parte da minha vida em que comecei a olhar para mim, a entender-me melhor. Então aí precisei de criar alguma distância. Também viajei para Portugal com 24 anos e depois fiz todo o meu percurso interior, terapêutico, de curas, também sobre a infância. Pronto, tive também outros conhecimentos sobre isso e entendi quanto algumas coisas me marcaram. Até depois vir a esclarecer isso e falar todas as coisas assim com os meus pais e com os meus avós. Eles não fizeram nada de mal, ok? São coisas simples da infância. E então, a partir daí, sinto que sim, que aqui é que consigo dizer que tenho uma ótima relação, porque está tudo falado, está tudo limpo, está tudo assim enfrentado. A minha mãe é uma super mulher. A minha mãe consegue tudo, conseguiu sempre tudo, é uma lutadora. Para mim foi uma força da natureza. Na realidade, a minha mãe e o meu pai tinham os papéis um pouco invertidos, no sentido que a minha mãe era mais masculina, aquela que metia mais as regras, aquela que tinha mais coragem, que ia para a frente, que abria caminhos. E o meu pai era aquele que mais tinha assim mais miminho para mim, tinha aquela parte, não é? Tinha um pouco os papéis invertidos. Mas eu obtive as duas coisas. A minha mãe, portanto, era isso. A minha mãe era e é uma força da natureza, é uma mulher linda. Ela é estilista, assim, em Itália. Conseguiu seguir a paixão dela já mais para frente, com 36 anos, é que começou realmente a dar voz à paixão dela e a ser quem ela queria ser. E para mim é um exemplo disso, não é? Desse não desistir e conseguirmos. É sempre muito importante o que os nossos pais nos deixam, mãe ou pai que seja, mas os nossos cuidadores nos deixam, é algo altamente impactante na nossa vida. Mesmo quando nós achamos, do meu ponto de vista, que aquilo foi mau ou que foi algo que nós não merecíamos ou que foi injusto, essas partes, na realidade isso tem um enorme impacto em nós e é sempre muito valioso. Nós é que temos que saber depois, enquanto adultos, desconstruir isso e ir além do julgamento que se possa ter, não é? Sobre o que é bom e mau. Escola primária. A escola primária é assim. Eu era uma ótima aluna, eu adorava ir à escola. Era uma ótima aluna, mas também era um bocadinho rebelde, como também depois veio se manifestar na minha vida. E então eu lembro-me, como essa altura, uma parte muito divertida da minha vida. Muito divertida e muito marcante também. Lembro-me muito bem das professoras, não é? Das educadoras, professoras é que se diz aqui, dos primeiros, em italiano são os primeiros 5 anos de escola. Muito, muito marcante. Depois também, lá está, lembro-me da parte dos rebeldes, lembro-me de os meus pais serem chamados à escola porque eu bati num rapaz com uma vassoura porque ele queria me levantar a saia e eu não iria permitir nunca na vida que isso acontecesse. Então eu corri atrás dele com uma vassoura e ele chama: a sua filha precisa de ser assim. Mas eu achei que fiz bem. Eu lembro-me disso como um episódio muito divertido, por exemplo, da minha escola. Eu sei que não é propriamente matéria da escola, mas é um ensinamento. Super rebelde. Se aí era rebelde, na adolescência, estamos a falar de adolescência, é isso? Muito rebelde, porque aí depois eu deixei mesmo de aceitar, é como se a minha voz interior me tivesse começado mesmo a gritar, não é? Enquanto na primeira infância ou na escola primária eu estava continuamente, sinto que estava de qualquer forma a querer agradar o adulto, não é? Queria que o professor, as professoras nesse caso foram duas, eu tive duas professoras em tempos diferentes, gostassem de mim. Era mesmo uma relação que para mim era muito importante manter como segura. Então eu portava-me muito bem, não é? Fazia as coisas que elas também esperavam que eu fizesse. Quando cheguei adolescente, a coisa mudou um pouco. Então a parte minha interna dos meus valores, e eu costumo dizer que a parte da adolescência para mim é quando a nossa alma fala mais alto. Porque realmente aí nós entendemos também qual é a nossa direção, quais é que são os nossos valores, o que é realmente importante para nós, o que é que nós queremos defender na vida. E acho que na adolescência sentimos um bocado esses superpoderes, sentimos invencíveis.
E essa energia que é típica da adolescência, embora às vezes seja um pouco, não seja muito focada, não é? Não haja esse completo foco, porque há muitas coisas a acontecerem hormonalmente no corpo, muita coisa a nível social também, os nossos interesses mudam, há muita coisa que muda, mas sucintamente eu acho que a verdade é que são os valores que mais prevalecem nessa fase da nossa vida. Então, o meu primeiro amor era um rapaz que obviamente tinha chumbado 2 ou 3 vezes, estava comigo na turma e chamava-se Luca, assim, italiano. Bem, já não falo dele, já não penso nele há muito tempo, mas o primeiro amor nunca... Il primo amore non si scorda mai, se diz em italiano, não é? E então, sim, eu lembro-me dele de querer assim, de querer estar com ele, de tentar estar com ele, e um amor muito mais platónico, não é? Uma coisa mesmo de sentir aquelas borboletas na barriga, de querer estar com ele, e quando estava com ele, tipo, nem sabia bem o que havia de dizer ou de fazer, mas lembro-me assim dessa parte. Aí está também onde tudo é possível, é a nossa ingenuidade e a nossa espontaneidade, está tudo aí, não é? A vergonha também, ao mesmo tempo, essa paixão que uma pessoa nem sabe o que é aquilo, que está aqui, uma pessoa não percebe o que será isso, mas ao mesmo tempo ocupa imenso espaço em nós, quase que não cabe dentro do nosso corpo, não é? Às vezes é essas sensações, mesmo que o outro não faça nada, mas por acaso ele chateava-me bastante que queria ser o meu namorado. Tem alguma mágoa do passado? Arrepende-se de alguma coisa? Arrependo-me de alguma coisa? Na verdade, não. Com o conhecimento que tenho hoje em dia, não posso falar de arrependimento, porque senão estaria a contradizer-me, no sentido que cada coisa que eu faço tem uma consequência, tem um erro, tem uma aprendizagem ligada a isso, se eu assim quiser ver, não é? E então a verdade é que, olhando para trás, tudo o que aconteceu na minha vida, tudo o que fiz, tudo o que veio de mim, tudo o que veio de fora, faz todo o sentido que tenha acontecido no momento que aconteceu e na maneira que aconteceu. Para isso, eu devia achar que alguém era culpado de alguma coisa. E então eu não sinto isso, eu não sinto que eu tenha que dar a culpa a ninguém sobre o que quer que seja. Eu posso sentir que posso passar a responsabilidade para essa pessoa, por exemplo, não é? Como nos relacionamos hoje em dia, eu isso tudo, mas uma pessoa pedir-me desculpa, não sinto isso. Sinto que eu é que tenho que saber lidar com aquilo que me aconteceu, e também porque se aconteceu alguma coisa em relação com alguém pela qual eu possa sentir que não me sinta tão bem ao pé dessa pessoa, por exemplo, é de minha responsabilidade cuidar disso em mim antes de ir mandar isso para o outro, não é? E, portanto, despejar em cima do outro. Eu tive, na minha vida, pedi muitas vezes desculpa e aprendi a mudar um pouco essa palavra de desculpa por lamento. Porque, lá está, mais uma vez, se eu tiver a pedir desculpa a alguém, é porque eu sinto culpa naquilo que eu fiz, não é? E a culpa é algo que eu estou a tentar eliminar e sinto que é algo saudável a cultivar em nós, não é? Porque a culpa vem muito, então eu tenho que achar que alguém tem culpa, que há uma coisa certa e uma coisa errada. E eu tenho 2 filhas em que elas obviamente estão muitas vezes, não sei se tu tens irmãos ou irmãs, mas provavelmente sabes que não sempre estamos de amor e de acordo com os nossos irmãos e irmãs, não é? E a verdade é que todas as vezes que eu intervenho, faço no sentido de dizer: aqui não há culpados, não há quem tenha razão e quem tenha culpa aqui. São apenas 2 pessoas com necessidades diferentes que estão a tentar cumprir as próprias necessidades e que cada um cumpra, que vá em contra essas necessidades. Portanto, a verdade é que para mim a palavra culpa é mesmo algo que eu estou a tentar, obviamente está em mim porque eu fui condicionada com isso, não é? Devias sentir culpa por aquilo que disseste, não é? E muitas vezes as crianças são obrigadas a pedir desculpa. Pede desculpa, senão eu não te falo mais, senão não sei quantos. E para mim isso mexe mesmo muito com o meu sistema interno. Não gosto mesmo dessa palavra. Mas muitas vezes fiz isso, porque fui educada dessa forma. Agora não vou mais por aí, ou tento não ir. Qual é a sua palavra preferida? Paixão. Porquê?
porque sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pela vida, sou apaixonada pelas minhas filhas, sou apaixonada pela autocaravana, para viajar. A paixão é algo que nos move de dentro. É o que, para mim, é o meu motor. Se eu não tiver a pôr paixão, se eu não estiver aqui com paixão, a falar contigo, eu não poderia estar aqui. Portanto, a paixão é o motor que me leva assim para a frente. E quando eu não sinto paixão, eu sinto-me assim... E as pessoas notam isso, então é compaixão. Não, também compaixão é uma boa palavra, mas é paixão. É compaixão que eu levo à vida. Eu entendo a fé não numa parte religiosa, ok? Mas de ter fé na vida. Portanto, eu sinto que, eu acredito que a vida vai me trazer tudo o que eu preciso de experienciar ao longo desse meu percurso, não é? Enquanto ser humano vivo que aqui estou. E então tenho a sensação que eu faço uma parte do percurso, ou seja, sendo quem eu sou, não é? Meto-me a jeito, vamos dizer, e a vida faz a outra parte do caminho. A vida vem ter comigo. Se isso não acontece, é porque essa coisa não é para acontecer. Portanto, eu tenho mesmo fé que as coisas certas para mim vêm ter comigo. E eu costumo dizer que eu acredito imenso no Pai Natal. É como se a vida fosse o Pai Natal, porque eu estou continuamente à espera do Pai Natal e a vida traz-me continuamente prendas, não é? Há prendas, como mesmo no Natal acontece com o Pai Natal, que nós adoramos. É tipo, uau, que linda surpresa, nunca estava à espera disso. E há prendas que tipo, essa talvez dá para trocar, não é? Não, não dá para trocar, é a vida, não é? E então é isso mesmo que eu sinto que é ter fé na vida, é ter fé que as coisas certas para nós vêm ter connosco e que o nosso percurso de vida vai ser uma colaboração, não é? Entre mim e o universo. A dor é algo extremamente necessário também, porque é algo que costumo distinguir a dor do sofrimento. Porque a dor é algo, não é? Quando somos crianças e nós caímos e tipo esfolamos o joelho, tenho dor, aquilo vai durar para sempre, vou estar a falar a minha vida toda sobre a dor que eu tenho no joelho. Não, aquilo é vivenciado no momento, faz parte do momento, traz aprendizagem no momento e é algo de super precioso acontecer na vida, porque se nós não tivéssemos dor, também não podíamos, na sua antítese, não é? Do outro lado da balança, na dualidade, não podíamos entender como é estar em paz, estar sem dor. E a dor, eu associo muito, pois há várias dores, não é? A dor física, a dor emocional, a dor sentimental, a dor mental, não é? De não ter ideias, assim, há vários tipos de dores. Mas se nós conseguimos acolher essa dor, não é? Normalmente a dor traz a emoção da tristeza em conjunto. E nós conseguimos deixar-nos ficar aí, sem fugir disso. Isso é uma fonte de aprendizagem enorme. Não me estou a lembrar como é que se diz isso em português, mas é conchima, é quando nós mandamos fertilizante. É um fertilizante assim para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos muito de poder vivenciar e aprender a vivenciar o desconforto da dor para podermos depois daí surgir um novo ser, uma nova versão de nós mesmos. Isso é que é uma pergunta interessante. Quando é que eu preciso descansar? Preciso de um ninho. Quando preciso assim de descansar e de abrandar, preciso de sentir-me aninhada. Então, tanto pode ser um canto da minha casa, tanto pode ser uma ação, tanto pode ser uma música, uma dança, ou pode ser a minha autocaravana, pode ser as minhas montanhas em Itália, os Alpes. Há vários sítios também dependendo do descanso. Eu normalmente quando vejo descanso é mesmo um descanso interno de poder estar sozinha, de não estar continuamente nessa troca com outras pessoas, não é? Mas de estar assim mais para mim. Tantas vezes, olha a pergunta. Tem medo? Olha, é um tema que me fascina imenso. Eu dou palestras sobre a morte porque acho que a morte é um tema tabu e que precisa mesmo de ser enfrentado e abraçado na nossa sociedade. E eu, desde criança, que tenho esse tema em mim. Pensava sobre a morte, tinha pavor da morte, tinha medo que as pessoas, não da minha morte, mas que morresse alguém que me fosse querido. E então cresci com essa vontade de explorar mais a morte. Eu tinha que entender a morte. E fui procurar aonde? Nas várias religiões,
como as várias religiões enfrentavam a morte. Eu procurava respostas. Tipo, o que é isso, não é? Até, não temos aqui tempo, não é, para falar sobre uma palestra sobre a morte, mas até chegar à conclusão que é verdade que nós, enquanto seres vivos, precisamos de morrer várias vezes. Porque nós precisamos de fechar processos, nós precisamos de conseguir dizer, ok, esse relacionamento acabou, esse trabalho acabou, esse percurso de vida acabou, a universidade acabou. Percebes? Tipo, então eu sinto que a morte faz parte da vida e há só duas coisas que nós temos como certas enquanto seres humanos. Nascemos, ok, e até aqui todos somos testemunha disso, e vamos morrer um dia. E esse dia não fazemos ideia quando é que isso vai acontecer. Então a verdade é que eu procuro celebrar cada dia como se fosse realmente o último, a fazer o que mais me apaixona. Essa é a minha relação com a morte. E já cheguei mesmo a pontos de morte por causa de saúde, não é? Que diz assim, olha, ela vai ou fica. E devo dizer-te que eu estava super em paz com isso. Estava mesmo a fazer essa meditação interna e dizer, se eu morresse agora, eu estava feliz com tudo o que eu fiz aqui até agora. Aliás, eu até não conseguir despir essas formalidades, não consegui ser. E não consegui realmente ser em pleno aquela que sou hoje em dia, que sinto que sou hoje em dia, que vai mudando, não é? Provavelmente vamos encontrar-nos daqui a um ano e tu vais dizer, pronto, já noto diferenças em algumas coisas. Portanto, sem dúvida. Quente ou frio? Frio. Sol ou chuva? Sol. Doce ou salgado? Salgado. Corajoso ou medroso? Corajosíssimo. Paciente ou impaciente? Paciente. No palco ou atrás da cortina? No palco, porque acho que todos nós temos um palco e temos que ocupar, temos que o saber ocupar. Sabendo também estar atrás da cortina antes de estar no palco, porque não podemos estar continuamente no palco. O trás da cortina faz parte para eu poder estar no palco. Atrás da cortina, para mim, é aquilo que eu vou preparando para eu poder estar no palco. Então preciso, mais uma vez, desse momento de recolhimento para poder depois ter esse momento de expansão. Mas esse momento de eu inspirar, eu expirar, não é? Esse momento de expansão, eu preciso de estar no meu palco. Todos nós precisamos estar no palco. Quando estamos a conversar com alguém, estamos no palco. Incomoda-me a ignorância porque eu acho, não sei porque é que me saiu essa, hein? Pronto, fui mesmo assim também rápida, mas é porque eu acho que temos muita arrogância de pessoas que fazem coisas sem saber realmente do que estão a falar, ou porque não há experiência associada a isso. Então a ignorância não é apenas uma ignorância intelectual, mas como também uma ignorância de experiência. E isso não quer dizer que um jovem não possa ter experiência, ok? Não é então só as pessoas adultas ou idosas é que têm isso. Não tem nada a ver com isso. Tem mesmo a ver com o facto de nos tornarmos realmente conhecedores e experienciadores. Boa, obrigada. Daquilo que realmente faz parte de nós. E também a falta de verdade. Pronto, Robaito, uma outra, que essa é uma coisa que mexe imenso comigo. A pessoa não estar na sua verdade, não se meter, não se despir em frente ao outro. As emoções fazem-me chorar, eu emociono-me assim. Pode ser um desenho animado, pode ser uma conversa com alguém, pode ser o que quer que seja. Isso faz-me chorar. E faz-me chorar a tristeza, não é? Porque às vezes nós precisamos mesmo aquela coisa daquele choro que uma pessoa diz assim, mas por que é que estás a chorar? Não faço ideia. Mas essa parte da vivenciar a emoção da tristeza. Mas, portanto, são as emoções que me fazem chorar, que provocam essa parte, assim, essa manifestação do corpo. Depende do momento, depende do que estamos a falar, para o que é que eu preciso dessa força. Às vezes é assim, a resposta assim, automática vinha-me, vou buscá-la da paixão, ok? Do qual falámos há pouco, não é? Aquilo é um círculo, que eu estava a dizer, a paixão dá-me a força para eu ir além.
Mas muitas vezes não foi assim, não foi apenas isso, embora tenha uma paixão lá para trás. Mas, por exemplo, as minhas filhas dão-me imensa força e deram-me imensa força para eu ser quem eu sou. Porquê? Porque eu preciso de ter um sentido de responsabilidade frente às minhas filhas. Não vale eu estar a dizer às minhas filhas: tu tens que seguir a tua paixão, tu tens que ser forte, tens que ser corajosa, tu tens que conseguir defender aquilo que são os teus valores, não é? Ir para a frente com isso e depois eu não fazer isto, não é? E então elas dão-me essa força sem ser algo, mas apenas com a existência delas. E os jovens dão-me força, porque eu acredito que o meu trabalho seja muito importante para preparar território para os que virão, não é? Eu não sei se vocês conhecem um livro que é O Homem que Plantava Árvores, mas eu identifico, é um livrinho assim muito pequenino, mas é muito significativo para mim porque eu identifico muito o meu trabalho com esse livro, que é a história de um homem que estava num terreno e ele passou a vida toda a plantar árvores. E as pessoas diziam: mas por que é que estás a plantar árvores? Quando as árvores crescerem, não é? Tu já não vais aí estar. E é pelo amor, lá está, ao todo, não é? É aquilo que estávamos aqui ligando, fazendo todas as pontes. E para mim isso é mesmo extremamente um ponto de força. E eu saber que tenho que assumir a minha responsabilidade para deixar o mundo melhor de como o encontrar. E assim como faço com qualquer sítio, eu tento fazer com qualquer sítio a cada pessoa que se cruza comigo. É deixar que essa pessoa, depois de ter entrado em contato comigo, que se sinta melhor, ou o sítio também que possa acrescentar alguma coisa. Só isso que tu estás a ver até 10 de manhã comigo até agora. Essa parte da máscara, sabes que a máscara é algo extremamente necessário na nossa infância. Nós precisamos e construímos máscaras, não é? Fazendo uma pequena ligação com a parte da psicologia, nós construímos máscaras frente aos nossos cuidadores, porque temos que ser a menina bem comportada, temos que ser várias coisas, não é? Que não interessa agora aqui prolongar-nos sobre isso, mas nós precisamos de vestir máscaras, de meter uma máscara, porque eu tenho que ser o quê? Amada. A criança o que mais precisa de ser amada pelos próprios pais ou pelos cuidadores. E então, se a criança não tem isso, se sente que, sendo ela própria, não vai obter esse amor, ela mete uma máscara. Depois mete 2, depois mete 3, e como a pessoa usa uma máscara, num contexto usa uma outra. Portanto, nós precisamos também de ter consciência de todas as máscaras que nós temos, e esse é um trabalho longo, não é? Ao longo de uma vida, e perceber, ok, eu vou ousar, vou ter coragem para me vulnerabilizar e tirar essa máscara, e bora lá ver como é que corre. Porque as primeiras vezes que não usamos as máscaras, aquilo, uau, né? E lá está, e quem sou eu sem essa máscara? É uma pergunta que nós podemos pôr-nos várias vezes ao dia até. Obrigada. Muito obrigada eu. Obrigada. Foi um prazer.